Olá, pessoas amadas por mim, começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas, onde eu tô contando vários casos pra vocês. Já é cheio de vídeo de casos aqui no canal, então se você não conhece, depois que terminar esse aqui, você pode maratonar a nossa playlist, que eu sempre deixo aqui na descrição. Se gostar do vídeo, deixa um like aqui pra mim, que não te custa nada e ainda me ajuda demais a divulgar o meu vídeo. Me segue aí nas outras redes, que eu também tô sempre falando de casos e leio todas as sugestões de vocês. Não esquece da nossa meta e de comentar uma coisa aqui bem bacana pra você aparecer no nosso próximo Mural Insano, que eu sempre coloco aqui no comecinho de cada vídeo, beleza? E é isso aí, aviso, entregue, recado dado, vamos pro caso. Catherine Maywood, mais conhecida como Kate, nasceu no dia 7 de março de 1962 em Salt Lake, Washington, mas cresceu em Comstock, no Michigan, e na época dos fatos tinha 25 anos de idade. Kate se casou ainda na adolescência com um homem chamado Ken Wood. O casamento deles durou 7 anos, depois disso resolveram se divorciar. Kate se sentia muito sozinha agora que não tinha mais um companheiro. Ela também não tinha muitos amigos, não saía para muitos lugares e se tornou um pouco retraída. No mês de junho de 1985, a Kate foi contratada para trabalhar como auxiliar de enfermagem em uma casa de repouso chamada Alpine Manor. Depois de um tempo, ela foi promovida a supervisora de auxiliares de enfermagem. Então, no ano de 1986, uma nova auxiliar de enfermagem foi contratada para trabalhar na casa de repouso. O seu nome era Gwendolyn Gale Graham, mais conhecida como Gwen. Ela era descrita como uma mulher quieta e respeitosa, mas que sempre parecia ter um olhar triste no rosto. Na época dos fatos, ela tinha 24 anos de idade e ela tinha acabado de se mudar para a cidade. Então, como a Kate era supervisora da Gwen, elas tiveram ali um contato muito longo, acabaram se aproximando e se tornando amigas. Elas se deram muito bem, elas tinham várias coisas em comuns, vários gostos em comuns. E aí essa amizade delas evoluiu para outro tipo de sentimentos, elas começaram a gostar uma da outra e em pouco tempo ali iniciaram um namoro. Foi aí que a Kate começou a sair com a Gwen para vários lugares, para várias festas, bares gays, coisas que ela não fazia normalmente de costume, porque ela era muito sozinha, então ela não saía para vários lugares. E aí quando ela conheceu a Gwen, ela descobriu assim, um novo mundo, voltou a fazer várias coisas que ela não fazia antes. E ela ficou completamente apaixonada pela Gwen. Ela ali se tornou seu alicerce, era a pessoa que ela tinha mais contato. Elas tinham um tipo de relação que para muitas pessoas parecia estranha. Quando elas tinham relações sexuais, a Gwen gostava de amarrar a Kate na cama e também de sufocar ela com um travesseiro. E muitas vezes a Kate chegava a perder a consciência, mas elas duas achavam isso um máximo, incrível, e sempre estavam fazendo, né, esse tipo de coisa. Só que aí, no mês de abril de 1987, a Kate acabou sendo transferida para outro turno. E aí, ela e a Gwen passaram a se ver com menos frequência, já que elas não estavam ali juntas todo o tempo. Nessa casa de repouso também trabalhava uma enfermeira chamada Heather, e ela ali acabou se tornando próxima da Gwen, né? Já que a Kate não estava lá, estava em outro turno, a Gwen ficou próxima da Heather, e aí elas também acabaram iniciando ali uma relação, um namoro, e aí a Gwen deixou a Kate completamente de lado. Ela gostou tanto da Heather que foi até morar junto com ela. E ela esqueceu completamente, assim, da Kate. Terminou a relação que tinha com ela. Começou outra relação sem dar muitas satisfações. Pouco tempo depois, a Gwen acabou saindo da casa de repouso e foi trabalhar num hospital chamado Motors Francis. E lá ela cuidava de bebês. Então ela foi trabalhar e construir a sua vida com a Heather. Mas mesmo assim, ela ainda mantinha contato com a Kate por ligação. Depois de um tempo, né, do rompimento, elas passaram a se falar novamente. Então elas estavam sempre
conversando por essas ligações. Então, no ano de 1988, o ex-marido da Kate foi até o departamento de polícia de Walker para contar que a Kate, a sua ex-esposa, estava envolvida em uma série de assassinatos que tinham acontecido. Então, quem contou que a Kate tinha chegado nele para conversar e tinha confessado que ela e a Gwen estavam envolvidos nessas mortes que tinham acontecido enquanto elas trabalhavam ainda na casa de repouso na Alpine Manor, e que eram pessoas idosas que ela tinha tirado a vida de pelo menos umas 5 pessoas. A polícia ficou um pouco cética em acreditar nessa história do Ken, até porque pessoas faleciam naquela casa de repouso constantemente, como eram pessoas idosas, pessoas que tinham com problema. Só no terceiro semestre de 86, se eu não me engano, tinha falecido 40 pessoas, né, todas de causas naturais. Mesmo com as suas dúvidas, a polícia resolveu investigar, resolveu conversar primeiramente com a Kate. Então eles chamaram ela e eles perguntaram por que ela teria confessado isso pro Ken. Então, como ela disse, ela não conhecia muitas pessoas, ela não tinha muitas amizades. E ela ainda tinha uma relação ali com o Ken de amizade, eles não tinham se afastado completamente. Então ela resolveu confessar isso pra ele, porque ela tinha medo da Gwen fazer novas vítimas agora no hospital que ela trabalhava com os bebês. E aí a Kate disse que nunca se perdoaria se a Gwen fizesse qualquer coisa com esses bebês, porque ela sabia e não tinha contado nada. Ela até contou que uma vez estava conversando com a Gwen por telefone e a Gwen disse que ela ia esmagar a cabeça de um bebê contra a janela, que essa era a vontade dela. E aí a Kate disse que ficou super assustada com isso e que ela precisava fazer alguma coisa para deter a Gwen. A Kate fez uma série de entrevistas com a polícia, onde pouco a pouco ela foi soltando as partes da história tenebrosa. Kate disse que os assassinatos em Alpine Manor duraram cerca de 3 meses, de janeiro ao início de abril de 1987. Kate contou que a primeira vez que ela e Gwen tocaram no assunto foi quando estavam fazendo amor. Gwen achava excitante dominar Kate, a amarrar na cama e a sufocar com o travesseiro. Então ela achou que atingiria o ápice do prazer se de fato tirasse a vida de alguém. Kate concordou com tudo como sempre. Então em janeiro de 87 colocaram o plano em prática. Gwen entrou no quarto de uma idosa que tinha doença de Alzheimer e a sufocou com a toalha enquanto Kate ficava na porta de vigia. A idosa estava incapacitada demais para se defender e acabou não resistindo, se tornando assim a primeira vítima do casal. E a Kate disse que todas as vezes que a Gwen atacava alguém e tirava a vida de alguém, elas depois tinham relações sexuais, que assim elas atingiam o ápice do prazer, que era bem melhor, né? Ela contou isso, que eu acho uma coisa horrível. E ela disse que muitas vezes a Gwen nem terminava o ato, nem terminava ali de tirar a vida da pessoa, mas ela estava tão com os hormônios à flor da pele, né, para não falar outras coisas, que ela corria pro quarto do lado, junto com a Kate, e elas tinham relações, enquanto a memória, né, do ato ainda estava fresca na cabeça da Gwen, ou seja, enquanto ela estava ali pensando ainda, ela sufocando as pessoas, o que é insano. Então elas bolaram ali uma espécie de jogo, onde elas pegariam cada letra da palavra assassinato, e cada letra dessa seria a inicial do nome de algum paciente. Então elas seguiriam essa ordem até formar a palavra assassinato. Só que o plano delas acabou não dando muito certo, porque alguns desses pacientes acabaram reagindo e resistindo, e ali chamando um pouco de atenção. Então algumas das vítimas que seriam, né, acabaram revidando e elas não conseguiram terminar ali o ato de tirar a vida da pessoa. Então elas resolveram deixar essa história de seguir essa ordem de letras para lá e resolveram ali escolher, né, os pacientes mais fracos, os mais velhos, os que tinham problemas. Elas escolheram principalmente as pessoas que tinham Alzheimer. Como eu falei para vocês, elas atacaram alguns pacientes que resistiram, mas eles nunca falaram nada, isso porque, como eu falei para vocês, a maioria deles tinham Alzheimer, então eles acabavam esquecendo, ou eles ficavam às vezes também com medo delas voltarem, fazer alguma coisa se eles contarem, então nunca teve nenhuma reclamação por parte dos pacientes, e nem também a galera da enfermagem ali que trabalhava junto também nunca desconfiou. Pelo contrário, eles achavam elas duas queridas, elas eram muito queridas por todos, tanto pela equipe, né, que trabalhava com elas, tanto pelos pacientes que nunca tinham tido nenhuma experiência ruim. Então, por causa disso, elas nunca levantaram suspeita nenhuma de nada.
E aí a Kate também contou que a Gwen levava um objeto de cada vítima delas, como se fosse uma lembrança. Então ela já chegou a levar tornozeleiras, lenços, broche e até mesmo dentaduras. E ela disse que ela guardava isso na casa dela. Apesar que a polícia nunca achou nenhum desses objetos que a Kate disse que a Gwen tinha. Nos meses seguintes, a Gwen tirou a vida de mais 4 pacientes e todos foram por sufocamento. Eram elas Marguerite Chambers, de 60 anos, Edith Colley, de 89 anos, Mittler Lucy, de 95 anos, Mae Manson, de 79 anos e Belle Booker Hyde, de 74 anos. Então, depois dessa história sinistra que a Kate contou para a polícia, eles seguiram ali as investigações e resolveram exumar os corpos das vítimas. E aí, depois que saiu o resultado, não foi constatado nenhum sinal ali de homicídio. Mas o médico legista falou que isso não era tão incomum, já que eles tinham sido mortos por sufocamento. Então isso não era incomum de acontecer, de não ter nenhum sinal ali. E o médico achava que ela tinha sim cometido crime, as mulheres. E aí, de acordo com o depoimento da Kate, dos enfermeiros e das pessoas ali que conheciam e estavam envolvidas no caso do ex-marido, a polícia constatou que elas estavam envolvidas sim e que essa história da Kate era totalmente verdade. Assim, essa parte é um pouco estranha, eles terem assim, se baseado nesse depoimento, só no depoimento da Kate, e já terem emitido os mandatos de prisão para elas duas. É um pouco estranho, mas em todos os lugares que eu achei foi isso mesmo, eles se basearam mais no depoimento dela, não em provas em si, que até então eles não tinham provas, porque eles não tinham achado os objetos que a Kate falou, e também na autópsia não tinha saído nada, apesar de que era possível sim, né, elas terem tirado a vida deles. Mas também poderia ser que não. Não me entendam mal, não tô do lado delas, é óbvio que não. Mas só tô falando assim que é estranho, geralmente a polícia ela pega mais provas para poder se basear. E nesse caso não tinha nenhuma, só o depoimento. Então em 88 foi emitido 2 mandados de prisão, um pra Gwen e um pra Kate. Então a Kate foi detida e aí ela foi presa sem fiança, sem possibilidade de pagar a fiança. Já a Gwen foi detida sob a fiança de $1 milhão, o que ela não teve condições de pagar, então ela teve que esperar o julgamento presa. E nesse primeiro momento, a Gwen insistia na sua inocência, ela disse que não tinha feito nada. E aí a Kate acabou fazendo um acordo com os investigadores ali, com a polícia, de que ela testemunharia contra a Gwen no julgamento e aí a sentença dela seria reduzida. Isso me lembrou muito o caso da Amy Wuornos, que eu já contei aqui pra vocês. Gente, é praticamente a mesma coisa que acontece, ela testemunhando contra a sua ex-namorada lá pra poder se livrar, ter uma sentença menor, não ter sentença nenhuma. Não vou dar spoiler, né, no caso de você não ter visto, vou deixar o caso da Hailey aqui na descrição se você quiser ver depois desse vídeo. Durante o julgamento, a Kate alegou que Gwen planejou e executou todos os crimes e que ela mesma só serviu como vigia e cúmplice. Kate declarou no tribunal: "Quando Gwen estava atacando idosas em Alpine, eu não fiz nada. Isso já é ruim o suficiente. Mas quando ela me ligou e disse que queria esmagar um bebê, eu tinha que impedi-la de alguma forma." Já a Gwen dizia que tinha sido manipulada pela Kate. O advogado de Gwen queria retratar Kate como uma mentirosa, ciumenta e vingativa, mas o júri parecia não concordar com isso. O júri deliberou por 7 horas, então no dia 2 de novembro de 1989, Gwen foi considerada culpada de 5 acusações de conspiração para cometer assassinato. E o tribunal lhe deu 5 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A Gwen foi mandada para o Centro Correcional Feminino de Rural Valley, em Pittsville de Shelton Township, Michigan. Já a Kate foi acusada de uma acusação de conspiração para cometer assassinato em 2º grau. Ela foi condenada a 20 anos de prisão e em cada acusação é elegível a liberdade condicional desde 2 de março de 2005. Kate foi encarcerada na Instituição Correcional Federal de Segurança Mínima na Flórida. A Kate acabou sendo solta no dia 16 de janeiro de 2020 e atualmente mora com alguns parentes na Carolina do Norte. A culpa maior acabou caindo sobre a Gwen, porém, alguns amigos e familiares da Kate dizem que não acreditam nisso, que na verdade eles acreditam que a maior culpada disso tudo é a Kate. Eles dizem que ela é uma mentirosa, sedutora e que ela adora estragar a vida das pessoas. Então tem essa teoria de que a Kate que teria planejado e executado
os assassinatos ou induzido e manipulado a Gwen a fazer isso. Então eles dizem que, na verdade, essa história de tirar a vida dessas idosas era só um meio da Gwen nunca se separar ali da Kate, que ela montou tudo isso porque assim elas teriam um segredo tão obscuro que elas não poderiam ali se separar e não poderiam contar pra ninguém, era uma forma de deixar elas unidas. Mas mesmo assim a Gwen acabou ficando com outra mulher, e aí a Kate descobriu. E aí pra se vingar, né, ela acabou colocando toda a culpa na Gwen e deixando ela assumir toda a culpa e fazendo esse acordo. Algumas pessoas acham, né, que isso aí foi que ela calculou friamente, que já era um plano dela há muito tempo. E o que dá força para essa teoria é de que quando a Gwen ela foi presa, ela teve que fazer um exame, né? Eles têm que fazer vários exames psicológicos e tal. E aí fizeram esse exame, ela foi diagnosticada com um transtorno de personalidade milítrofe, acho que é essa que fala. Ou seja, ela era incapaz de planejar coisas dessa magnitude. Coisas tão detalhadas e tão calculadas assim, friamente, sabe? Ela não tinha essa capacidade por conta da sua condição. E isso também impedia ela de se defender quando alguém colocava muita pressão em cima dela. Ou seja, ela seria incapaz de se defender das acusações da Kate no tribunal. Que foi o que aconteceu. Tudo que ela disse foi que a Kate tinha induzido ela. Mas assim, comparando o discurso dela com o discurso da Kate, gente, o discurso da Kate esmaga o discurso da Gwen, assim, sem palavras. Tem um livro que conta, né, esse caso, mas conta mais sobre essa teoria de que, na verdade, a Kate é a culpada. Eu vou deixar o nome dele aqui para vocês. E nesse livro também conta que, enquanto a Kate estava presa, ela afirmou para as outras detentas que era tudo verdade, que ela tinha bolado todo esse plano para se vingar de ter sido traída pela Gwen. Vários familiares de pacientes processaram os proprietários da casa de repouso Alpine Manor por contratarem funcionários perigosos e desequilibrados. Depois disso, a Alpine Manor faliu. O prédio agora abriga outra casa de repouso chamada Santuário de Santa Maria. Atualmente a Gwen tem 60 anos, ela ainda está presa, e a Kate tem 61 anos. E aí tem essas teorias, uma sempre coloca a culpa no outro. Assim, eu não sei, gente, essa teoria da Kate faz muito sentido. Lá nos Estados Unidos, elas são conhecidas como as amantes letais, então quando você for pesquisar esse caso, pesquisa por esse nome que vai aparecer contando, né, a história delas. É um caso que é bem conhecido por lá, aqui já não é tanto, então eu resolvi trazer para vocês. Me conta aqui o que você achou, me conta aqui o que você acredita, em quem você acredita. Se você tem outra teoria, pode comentar aqui. Comenta aqui também algum caso que você não viu por aqui, que você queria muito ouvir de alguém falando, que eu posso trazer para você também, tá bom? E é isso, esse foi o caso, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!